Olá, eu sou Rodrigo Pazini E eu sou o Lucas Contesoto, e este é o episódio número 20 de Revisitando Forks. podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Coloque sua roupa para lavar, prepare seu shake e venha com a gente para o capítulo 20, Impaciência. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, faz um tempinho que a gente não aparece. Quanto tempo, né, galera? Então, vida, né? Acontece, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve que participar de um evento maravilhoso chamado Spleen. A gente subestimou um pouquinho o quanto de tempo o mestrado ia tirar da nossa vida. A gente foi avisado, mas a gente falou assim: a gente dá conta. E aí um caminhão passou na nossa cabeça. Mas assim, a gente tá tentando. A gente vai tentar entrar nos trilhos e completar esse livro, pelo menos, até o final do ano. Isso com certeza, eu acho que a gente consegue. Não, eu espero que sim, eu acho que sim. De uma forma ou de De outra. algum jeito vai acontecer. Sim, O último episódio sendo postado 11h59, do último dia, mas já tá sendo postado. Não que a gente vai fazer isso, tá? pode ser que sim. Vamos descobrir, né, galera? Bom, agora que a gente já fez o nosso disclaimer, demos nossas explicações. Rodrigo, conta a sinopse pra gente. O trio da fuga está numa situação claustrofóbica, esperando por informações, tanto de Edward quanto das visões, trancados dentro de um quarto de hotel em Phoenix. As visões de eles mudam, mas uma peça do quebra-cabeça está faltando, e será conectado com a ligação que Bella fará ao fim do capítulo. Bloco 1, resumo pontuado. Gente, antes de tudo e como sempre, este capítulo é um capítulo curto. E provavelmente será um episódio um pouco curto, não tanto quanto o outro, eu espero. Mas acho que vai seguir mais ou menos nessa linha. A gente já tinha avisado, né? Porque os últimos capítulos eles são muito curtinhos. Eu não sei se até o final tem um capítulo que seja maior, mas em comparação aos capítulos anteriores, eles são bem menores. E aí não tem como encher muita linguiça, assim, sem a gente dar spoiler do, tipo, do próximo episódio ou sem ficar revisitando coisas dos outros. Que a gente faz também, mas até certo ponto. E eu quero começar esse resumo primeiro trazendo uma atenção aos diálogos nesse capítulo, que é algo que eu acabei reparando neste capítulo, é a forma em que a autora, ela insere os diálogos ali. Como ela vai preenchendo, como ela vai contando, descrevendo pela visão da Bella e como os diálogos vão entrando. Eu gostei da maneira que ela faz isso, eu achei que deixa a leitura muito fluida e completa alguns aspectos de informações que você precisa para compreender o que tá acontecendo ali e tal. E eu acho que esse capítulo, ele tem muitas interações que a gente não teve ao decorrer do livro. A gente tem a Bella interagindo muito mais com a Alice, a gente tem a Bella interagindo com o Jasper também. Ele aparece, ele tava ali, mas a gente nunca teve um momento que estavam só os três, e a gente teve essa dinâmica da Bella mais próxima deles, sem o Edward estar ao redor, ou sem ser um evento com o Edward. É a primeira vez que ela tá próxima de algum vampiro e longe do Edward, né? Sim, sem a supervisão dele ali, né? Bom, e o capítulo começa com a Bella acordando confusa. Ela vai olhando as coisas, os abajures presos nas mesas, a cortina e a roupa de cama, que vai entregando uma estética de hotel. Uma coisa bem padrão, né? E aos poucos ela começa a se recordar e ela passara a viagem toda no carro, chorando no colo de Alice, né? Inclusive, eu acho muito legal porque ela fala que ela lutou muito pra não dormir, mas de alguma maneira ela chegou no pescoço de mármore da Alice. E aí ela acabou caindo no sono, assim. Depois de encharcar a blusa dela com lágrimas, assim. Exato. E a Alice, ela parecia não se incomodar com seu cheiro. O que eu gostei desse capítulo, essa parte mesmo, que quando ela vai falar de como ela chegou ali, ela lembra de alguns fragmentos só. E eu acho que a autora consegue passar muito bem isso. Essa confusão, essa nebulosidade na cabeça dela de ela sabia o que estava acontecendo, ela estava ali, mas ao mesmo tempo ela estava muito distante daquilo, ela estava totalmente dentro da cabeça dela, ocupada, pensando no que tinha acontecido. Ao mesmo tempo que ela tá perdida em relação ao passado, ela também se mostra perdida em relação ao presente, né? De não saber onde ela tá, não fazer uma localização temporal rápida. E o que ela lembra é tudo meio picado, meio conturbado. Então a gente fica meio que confuso junto com ela ali, isso eu achei muito bom. E o sentimental dela também tá bem abalado, né? Ela começa a descrever que alguns rostos vão passando na mente dela, tipo o rosto do Charlie, magoado, que é a última visão que ela teve do Charlie, ou a Rosalie
né, ressentida de estar passando por essa situação por causa dela. O olhar do Eddard, né, depois que eles dão o último beijo, será que será o último de todos? Porque ela tá com medo, né, ela tá aflita, ela tá se sentindo culpada, ela tá se sentindo muito culpada, inclusive, eu acho, porque ela teve que propositalmente, entre aspas, ali, machucar entre aspas não, né, machucar o Charlie pra poder sair. Enfim, gente, a cabeça dela não tá boa não. Ela vai descrever ali que todo o trajeto de Fênix foi feito de carro, Jasper estava dirigindo, foi de Forks pra Fênix, foram aproximadamente 2.500 quilômetros de distância que eles percorreram, e o Jasper dirigiu durante um dia inteiro, assim, sem parar. Isso é um dos privilégios de ser vampiro, porque você não precisa parar, você não precisa dormir. O carro não sei como aguentou, mas eles têm carros muito bons, então faz sentido também, que isso é escrito desde o comecinho do livro. Então, assim, faz sentido ela estar confusa, faz sentido ela estar cansada, porque uma viagem de 2 horas de carro já cansa. Imagina passar o dia inteiro dirigindo com um monte de coisa na cabeça. Aí eles então ela percebe que a Bella acordou e ela vai até o quarto, avisando que tinha comida na sala esperando por ela. Pra ela vai se mostrar bastante inquieta ali, por causa da situação toda, e ela fica questionando a Alice sobre o que tá acontecendo, e ela descreve que a Alice e o Jasper eles estão imóveis assistindo televisão. Eles estão vendo noticiário, e é isso, eles estão ali. Aí eles ela vai questionar, justamente o fato do Carlyle, que deveria ter ligado, né, e isso que vai preocupar ela. E nisso a Ursula responde, fala assim: "Não, eles não ligaram ainda, mas calma, tá tudo bem, porque deve ser porque eles não têm nada, nenhum update pra dar". Aqui a gente não sabe se a Alice está realmente mentindo e existe algum nível de preocupação ou não. A gente não sabe se, tipo, ela tentou esconder alguma coisa da Bella, porque a Bella ela tá prestando atenção nas feições da Alice, e ela sabe que a Alice poderia mentir pra ela muito bem se ela quisesse, e que ela não ia saber a diferença. Então ela fica sempre na coisa, tipo, eu acho que ela estava falando a verdade, eu acho que ela estava esquecendo alguma coisa e etc. E também pode ser que eles não estejam ligando pra não chamar atenção ou pra evitar que alguém ouça. Quanto menos contato eles tiverem, talvez seja mais seguro. É essa ideia ali perambulando. Mas é o que o Rodrigo falou, não tem como a Bella ter certeza. Ela fica o tempo todo incerta se realmente é isso, se estão amenizando pra ela, porque até certo ponto faz sentido, mas não é porque faz sentido que seja necessariamente verdade. E ela fica pensando em possibilidade de acontecer alguma coisa com a família Cullen, né. E quando ela expressa isso, o Jasper, ele acaba que, né, junto com seus poderes, ele vai dialogando com ela, e ele acaba sendo a pessoa responsável ali por acalmá-la, né, lembrando que a maior prioridade deles, naquele momento, é protegê-la, porque ela é a coisa frágil ali, né. Os Cullens, eles são fortes, eles são vampiros, eles são resistentes, e que ela não deveria se preocupar com isso, pra não aumentar ainda mais o estresse que ela tá sofrendo. A Bella fica meio em dúvida do porquê dessa preocupação toda. A Alice fala que ela conhece o Edward faz muito, muito tempo e ele nunca se interessou por alguém, nunca teve algo por ninguém. E aí apareceu ela. E meio que ela demonstra que o Edward sente é muito forte e eles não querem que ele perca isso, eles não querem que ela se machuque. Porque isso podia ser perder o Edward também. Um tá ligado com o outro ali. E eles passam um dia ali sem fazer nada, né, e aí eu fico imaginando, tipo, 2 vampiros trancado com a Bella, né, surtando ali dentro, porque ela começa, tipo, a decorar padrões de cores das almofadas, parede, não sei o quê, olha para os quadros e começa a ver imagem em coisas abstratas, procurando alguma forma de distração, né. Só que imagina você ali, todo paradinho, um vampiro, sem respirar, sem se mexer, igual um pedaço de pedra, vendo um ser hiperativo correndo pra lá e pra cá, olhando pra todos os cantos. Provavelmente ela estaria bufando, fazendo tipo: "Uhum, ah, uhum", que é a cara dela fazer isso, mas enfim. Um ser vivo ainda, né? Porque eles têm toda a paciência do mundo, só deles estarem ali olhando para o noticiário imóveis, eles não estão com pressa, eles não estão ansiosos, pelo menos eles não demonstram. E eu acho que esse não demonstrar já faz a Bella ficar mais surtada ainda, porque parece que só ela tá ali pilhada com isso tudo.
E não importa o quanto Jasper tente fazer com que ela fique mais calma, ela percebe. E a Bella, ali surtando, ela vai acabar perguntando dos planos, se tá tudo bem. Então, tipo, ela sempre volta nisso. Ela sempre volta a perguntar, a se preocupar, saber se tá tudo bem. E a Alice ela vai responder, né? Ela vai falar, tipo, aparentemente o rastreador ainda tá seguindo o Edward, o Emmett e o Carlyle, então aparentemente tá indo tudo bem. E nisso a Bella acaba que ela vai perguntar sobre o passado da Iris. Eu acho que é uma forma também dela tirar o pensamento de fora e trazer um pouco mais para aquele momento ali, né? Um respiro ali pras vozes da cabeça da Bella. Que aparentemente são muitas. Ela vai comentar que o Edward não queria que elas falassem sobre isso. Mas a Bella acaba insistindo e, né, não precisa de tanto assim pra eles falar, porque a Alice ela vai fazer aquilo que ela achar que é melhor fazer e acabou, independente do que o Edward acha. Ela pode seguir uma recomendação ou outra, mas se no fim das contas ela não concordar, ela vai fazer o que ela quer. E ela tá certíssima. Lenda. Então a Alice ela começa explicando que eles são como plantas carnívoras, os vampiros, né? Que eles têm sentidos que atraem as vítimas. E eu acho esse um ótimo exemplo. Ela explica sobre o funcionamento do veneno dos vampiros, né? E de como ele é supérfluo. Porque como um humano, ele já é atraído, né? Pelo vampiro, assim, pelo cheiro, pela beleza, etc. E o humano, ele é incapaz de lutar, de correr, de fugir, quer que seja, em relação ao vampiro. O veneno que tem um efeito que causa uma dor muito forte, que deixa a pessoa incapacitada, né? Só sentindo dor, sem conseguir se mexer, etc. É irrelevante, né? E eu vejo que é quase como um aparato de tortura mesmo, né? E ela comenta também que pra transformação acontecer, demora, porque o veneno ele não é rápido. Ele não vai se espalhar ali e fazer o que ele tem que fazer de uma maneira rápida. Ele é lento. Então pode ser que a transformação dure dias, demore dias pra acontecer. E isso a gente pode pegar com a história do Carlyle, que ele descreve, ele não deixa exatamente quanto tempo ele ficou ali escondido pra se transformar, mas pelo que ele fala, ele ficou muito tempo escondido ali, dias escondido ali, até ele realmente se transformar no vampiro. E aqui é uma confirmação disso, né, que o veneno ele não vai agir de uma hora para outra. Se você for mordido, o veneno tá ali, ele já tá agindo, ele tá aos poucos ali se espalhando pelo corpo da pessoa. Não é algo instantâneo, assim. E por fim, a gente vai pra história da Alice, né? De por que tá explicando tudo isso. Por que ela tá falando de transformação e etc. Porque ela não tem nenhuma lembrança humana. Ela não sentiu nem a dor da transformação. Porque o veneno, quando ele tá dentro do corpo humano, ele vai ao mesmo tempo, tipo, causando aquela dor muito latente, enquanto pode ir reconstruindo e restaurando coisas que estão danificadas ali no corpo e etc. Até ocorrer a transformação, né? Então, esse processo é tudo dentro de um processo em que a pessoa ainda está viva, que no final o coração dela para de bater, então ela se transforma. Ou seja, a Alice ela não lembra nem da dor, porque era um momento que ela ainda era humana, e ela não tem nada, 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 nada de lembrança de sua humanidade. E é interessante porque ela descreve muito bem como isso é, mesmo sem ela lembrar disso. Então ela também, assim como a Bella, ela só sabe disso através do que os outros disseram pra ela. Porque mesmo ela tendo passado por isso, nunca li. Essa conversa, ela aparentemente está chegando ao fim, né? As duas estão conversando ali e parece que tá concluindo. Não dá pra saber se realmente essa conversa ia terminar ali. Pode ser que a Bella fosse perguntar alguma outra coisa. Eu acho até que seria o natural, né? A Alice falou, a Bella ia complementar, talvez concluir também, ou perguntar outra coisa, mas não teve como. Porque nesse momento, a Alice teve uma visão. E é a visão de alguma decisão externa que mudou ali as ações dela. Então isso deixa ela meio que em alerta. E o Jasper também fica em alerta nessa hora. Nisso, então, o Jasper corre pra perto dela, fala que tá acontecendo, porque de longe ele percebeu que o assunto já havia mudado. A voz da Alice chamou a atenção dele. E ele também
como ele sente, ele tem essa coisa sensorial de saber como as pessoas estão se sentindo, ele provavelmente deve ter sentido que mudou, né, que a Alice foi de calma e tranquila pra alerta. Eu acho que ele conseguiu identificar isso também, um pouco todos os poderes dele. E nisso, então, ela começa a descrever que ela, na sua visão, ela vê uma sala cheia de espelho, onde James assiste uma televisão. Que isso vai, né, tem como dizer que é um easter egg, se é uma visão possível de um futuro? Talvez. O local exato e outras informações acaba não sendo trazida pelas visões, fez falta algumas decisões ali por trás serem tomadas para eles conseguir ter acesso a isso. É meio que, tipo, é uma possibilidade de futuro que apareceu ali, só que não tem os componentes suficientes para acontecer, então tá meio vago. Então é algo meio confuso, é algo muito incerto, porque é uma visão nova, as coisas mudaram, mas não dá pra saber exatamente o que mudou, como que isso vai acontecer. Então a única conclusão que a eles conseguem tirar de tudo isso é que o rastreador mudou de plano. Alguma coisa fez ele mudar de plano, né. E nisso o telefone toca, né, o Carlyle ele informa a Alice que o James pegou um avião. Então já corrobora um pouquinho ali com a visão que ela acabou de ter. É, Carlyle e a tropa ali, eles acreditam que o avião que o James pega é pra voltar para Forks. Então o Edward, ele acaba assumindo o outro lado, e a Alice, ela passa o telefone para Bella. Aí ele vai se desculpar. Por ter sido enganado pelo James, ele também fala que a Esme tá cuidando do Charlie, e a Rosalie tá na cola da Victoria. Então meio que tecnicamente tá tudo sob controle. E aí ele vai prometer que antes deles se encontrarem novamente, ele vai garantir que ela esteja segura. Ou seja, ele quer matar eles para que não haja nenhum perigo para Bella. É, se tiver todo mundo morto, né, vamos fazer o quê? Tinha Edward. A Bella ela volta pra sala, onde a Alice tá, e a Alice tá desenhando a visão dela. E a Bella acha aquilo familiar. Ela meio que reconhece o desenho, o lugar do desenho, porque parece muito um estúdio de balé que ela frequentava quando ela era criança. E isso faz com que a Alice e o Jasper fiquem meio surpresos, meio, nossa, sério, mas você conhece esse lugar? Ao mesmo tempo, eu sinto um pouco de cautela em relação a isso, porque é estranho ela conhecer um lugar em que o assassino rastreador estará. E também traz pra perto deles, né? Porque se a Bella conhece e ela frequentava na infância e ela cresceu em Phoenix, quer dizer que esse lugar tá próximo deles. Eu acho que já dá a ideia de que o James esteja indo em direção à Bella. É, e ela vai apontando alguns elementos ali no desenho de suas lembranças, né, onde fica cada objeto, onde ficaria o banheiro e etcétera. Mas ela ao mesmo tempo fala: "Ah, eu acredito que os estúdios eles sejam meio padronizados, né". Aí ela questiona sobre haver algum motivo que iria fazer ela voltar àquele lugar. E ela fala que não. Não teria nada que chamasse a atenção dela pra ir lá. E aí ela pergunta sobre a localização do lugar, né, isso dá um frio na barriga de Bella. Né, o estúdio, ele fica próximo da casa da sua mãe, que é a mesma casa até hoje, desde a infância. E os três vão concordar ali que, desde que a Bella não fale onde ela tá, seria ok ela deixar uma mensagem pra mãe dela, na caixa postal. É, porque a René, no caso, ela não está em Phoenix. Ela está viajando com o Phil, eles estão na Flórida. Ela queria que a mãe dela visse a caixa de mensagem, então, né, tipo, se possível antes dela chegar em casa, pra que ela não fosse até Fênix e ligasse pra ela, né, ela passa o número de contato pra entrar em contato com ela. Porque aí ela conseguiria falar: "Não mãe, não vem pra cá, eu vou pra aí", ou inventasse qualquer outra mentira pra não deixar a mãe dela na linha do assassino, né. Porque pra quem não sabe, galera, antigamente se usava muito telefone em casa. Era tipo um celular, só que não tinha aplicativo. Você só digitava, você tinha a sua caixa postal ali de mensagens, só que você podia acessar ela por outros telefones, você não precisava necessariamente ir na sua casa. Você ligaria para a central, aí você daria o código de acesso, e aí você consegue ouvir as mensagens por outro telefone. Então, é muito possível que ela visse tudo, né, porque ela não estava na casa dela, então devia ter muita gente ligando pra ela ainda. Então eu acho que muito plausível. Explico fazendo um contexto aqui só pra Pra geração 2000, que deve estar muito difícil de vocês entenderem isso,
É mais ou menos assim. Vamos supor que, sei lá, você deixou o celular na tua casa, e aí você tá com o teu computador e você consegue ter acesso às mensagens do seu WhatsApp pelo teu computador. Ou você esqueceu seu celular acabou a bateria, e aí você consegue logar no seu Instagram pelo celular do amigo, pra ver se tem alguma mensagem ali. E aí depois você desloga. Essas 2 circunstâncias, elas conversam com o que a Renê estava fazendo ali na época. A partir de outro aparelho, vendo as coisas dela. E aí, por fim, depois disso, a Bella, ela vai desmaiar de sono, ela vai pegando ali no sono no sofá. Ela acorda só por um momento, enquanto ele está levando ela até a cama, só que ela fala que ela dorme antes mesmo dela chegar até a cama. Ou seja, a Bella ela tá ali confortável, né? Ela se sente confortável na presença de vampiros no geral, não só na presença de Edward. É mais um capítulo que a galera carrega a Bella pra lá e pra cá, né? Eu gosto muito desse detalhe, que, tipo, pra eles é só pegar um pedaço de papel aqui e carregar pela casa. Eles não fazem esforço nenhum, é tudo muito rápido. Ela sempre tá sendo carregada por alguém. Eu acho É, meu, só interessante. não precisasse mais me mexer, só os outros me pegando assim pelo colarinho. Assim. Se eu fosse a Bella, eu ia pegar um sininho. Aí quando eu quisesse beber água, fazia assim, alguém me carregava até a cozinha. Bom, esse é o capítulo. É... Rodrigo, você gostou desse capítulo? Você gosta desse capítulo? Sim, eu gosto desse capítulo. Eu gosto desse capítulo porque eles estão num lugar que é um lugar fechado, é, que impossibilita, né, super construções e etc. Tipo, a escritora ela não vai fazer uma cena de, eles saíram, né, para jantar ou espairecer ou alguma coisa assim. Não. É algo muito mental, é ela com as preocupações dela, ela externalizando preocupações, eles ali mostrando que eles têm certo vínculo afetivo por ela, só que ao mesmo tempo a Ares, ela acaba mostrando pra gente que existe uma preocupação da família Cullen em relação a ela também, ou até esse momento, né, pelo fato do Edward estar tão ligado a ela, né, e de como a morte da Bella poderia afetar, por exemplo, o Edward e deixar ele super mal e que aí iria afetar a família Cullen, né. Então eu acho que dá pra gente ter essa leitura aqui também, o que eu acho legal. A Alice não, né, porque a Alice ela já é muito amiga da Bella, mesmo a Bella estar se tornando ainda amiga dela, né, porque a Alice, como a gente já comentou, ela vive muito no futuro, então o que ela tá vivendo no agora já é passado pra ela, Ela sabe que ela vai ser amiga da Bella, então ela já é amiga da Bella. né. Ela já deu uma adiantada nesse Uma afeto. autoprofecia. Exato. Eu gosto muito desse capítulo. Tem uma parte que eu achei muito interessante, que é quando a Bella descreve a chegada em Phoenix, por mais que ele esteja meio dormindo, meio acordada, ela fala que ela lembra dos lugares, ela reconhece muitos lugares que eles estão passando, mas não parece uma casa. Não parece, não tem aquela sensação de, nossa, estou em casa de novo. Por mais familiar que seja, parece que ela perdeu essa conexão. Ela não se sente mais conectada com aquele lugar. Ela é de Forks. Como seria Forkiana? Forksiana? Já forqueza. Forquesa. Já Ela enforcada. já se sente enforcadinha. Eu gostei desse capítulo porque ele tem interações que, né, eu falei no começo. O Jasper fala, eu gosto muito quando ele interage com a Bella ali. Ele sempre dá um puxão de orelha nela. Tipo, olha, você importa sim. Ele é muito setembro amarelo da Bella. Ele é muito. Tipo, olha, não fica depressivo, não. Você. Sua vida importa. Ele fica meio, xoxô, depressão. É, show depressão, manda embora. E ele consegue fazer mandar embora. Inclusive, a Bella fica incomodada, que ela percebe, tipo, eu tô mais calma. Putz, mas eu tô mais calma porque o Jasper tá aqui. Aí ela vai lá e sai do lugar pra voltar a ficar depressiva no quarto. Eu acho essas sacadas muito legais. É um capítulo que, desses últimos que tiveram, é o meu menos favorito. Que eu gosto muito do ritmo dos outros. Mas ele ainda é muito bom. Gostei muito dele. Ele é um respiro, né? Aconteceu muita coisa, esse capítulo ele meio que faz com que a gente entenda a situação sem apressar, sem ficar atropelando os acontecimentos. É que, por exemplo, esse capítulo a gente poderia juntar ele com o próximo e etc. Só que eles são momentos diferentes e não combina muito com o que a Stephanie Meyer ela vai construindo com os capítulos, né? Que é essa coisa de tipo meio que temas fechados, né?
Esse aqui a gente tem alguns temas que são meio fechados em si, que a gente pode colocar. Construção de relacionamento de de Bella com eles, e aqui é um momento que é, tipo, mais aflição do não saber, da falta de contato e informação com o externo, eles estando presos ali no ambiente. É mais uma ansiedade do não saber, né, uma ansiedade do desconhecido. Se você juntasse com o próximo capítulo, por exemplo, que ele vai ter um ritmo que é muito mais acelerado, ficaria descompassado. No resumo, galera, esse capítulo ele vai apresentar coisas novas da história, principalmente a visão da Alice ali, mas ele vai ser pra ele contextualiza algumas coisas, ele aproxima a Bella da Alice, e esse tempo ele é usado não tem o que eles fazer nessa hora, não tem como ter uma ação, não tem como eles ir pra algum lugar, eles têm que esperar. E acho que isso permite que algumas outras coisas sejam exploradas, né. Igual o Rodrigo falou, acho que o principal aqui é a relação da Alice com a Bella mesmo. A gente também tem a questão que não é completamente vazio, né, tem a questão da visão, aqui tem o tema também da visão da Alice, que é uma coisa que pega nesse capítulo, porque se você prestar bem atenção, eh, a Alice ela não consegue ver as coisas com tanta clareza e etcétera, que ela sente que tá faltando alguma peça para aquilo se concretizar melhor, que provavelmente é por causa da ação do do James, né, que precisa. Ele teve a escolha de mudar a rota dele, então ela teve aquela visão. E aí precisa de mais alguma coisa pra se concretizar, ficar mais firme aquela visão. E um spoiler, sem spoiler, sendo spoiler, mas não sendo spoiler. A ação dela de deixar uma mensagem na caixa postal é essa peça de quebra-cabeça que faltava pro James colocar todo o seu plano em prática e assim conseguir fazer a cena em que ele se está começando a ver. Bloco 2, livro versus filme. Bom, o capítulo é pequeno, então o filme ele vai adaptar alguns fragmentos ali em flashes de algumas cenas do livro, não vai ter todo esse contexto que a gente tá tendo no livro. Toda aquela ideia, do plano que é passada no livro pra gente, de ai, X, Y vão pra esquerda, o outro vão fugir pra não sei onde, não sei o que lá, tarará, é jogada pra X, assim, basicamente, e parece que no filme é só tipo, uma turma fugiu com a Bella e a outra turma ficou lá caçando eles, e apenas. É tipo, descobrir o que tá acontecendo. Vamos jogar aqui, porque tem muitas vezes que o filme ele duvida da capacidade de interpretação de quem tá assistindo, e tem hora que o filme fala assim: "Ah, gente, eles vão saber. Obviamente eles vão entender tudo". Começa a se desinventar, alguma coisa assim. Não, então a gente tem a Rosalie ali, junto com o Edward e o Emmett, e ela vai se esfregando com o cheiro da Bella nas árvores ali, com a jaqueta, pro James seguir o rastro. A gente vai ter a cena do carro, da fuga, né, onde vai estar a Hayley, a Isabella e o Jasper. Só que no filme, a Bella tá sozinha, no banco de trás, o que eu acho meio triste, né, porque, tipo, tira essa coisa da construção das duas, né, de trazer elas mais pra uma amizade, e no livro a Alice ali tá servindo de consolo pra ela, né, mesmo que aparentemente não teve alguma conversa sobre naquele momento. É, a Bella ela fica mais isolada, né. Tipo, é uma cena só, mas ela já tá mais isolada, ela não tem esse contato maior que eles, essa confiança, esse conforto, porque ela fica confortável perto deles, né, ela tanto é que ela dormiu, tipo, de repente ela estava das costas deles e apagou, acabou horrores. E de repente, eles estão lá no hotel e a Alice já tem a visão, ela começa a desenhar a sala de espelho e acabou. Não tem essa construção da espera, porque no livro esse capítulo é basicamente uma espera, né, a gente tá ali sem ter o que fazer, a Bella tá se sentindo incapacitada ali de ela não tem poder nenhum, ela só tem que esperar. E eles cortam, ao invés de aproveitarem esse momento, eles cortam. E a gente não vai ter também a ligação que a Bella faz pra mãe dela. No filme, ela vai acabar ali um momento questionando as visões da Elis, e dá meio que entender que ela parece entender o significado da Elis ter aquela visão,
do local cheio de espelhos. Meio que ela sabe, parece que ela sabe de alguma coisa e não faz muito sentido. Tipo, se você reparar nisso, tipo, no livro, quando ela vê a eles desenhando na sala de espelho, ela: "Nossa, parece um estúdio de balé. É parecido com o meu, que eu frequentei, etcétera". Tem uma Só dúvida também. tipo, nem sei se é. Ali não, parece que ela viu, entendeu que é o estúdio de balé e, tipo assim, É uma certeza. é uma certeza dela ali que: aquele é o meu estúdio de balé", e e aí ela já vai questionar a visão falando: "Ah não, mas pode estar errada essa visão", porque ela vai usar uma fala do Edward, se eu não me engano ainda, de algum momento do livro, que ele fala que as visões deles podem ser incertas, né. Só que não é uma coisa da Bella falar, tanto que isso vai um pouco contra depois em momentos que a Bella reafirma de tipo: "Eu não vou contra as visões deles". No livro versus filme é basicamente isso. É, não tem muito o que a gente comentar aqui, porque faz sentido ser uma cena que eles não quiseram perder muito tempo ali adaptando, porque o filme não é tão longo, é um filme, tem que ter corte e tudo mais, mas é uma perca, né. Eu acho uma adaptação ruim, porque eles tinham as cenas suficientes ali, eles só preferiram cagar. Porque, por exemplo, se você simplesmente coloca a Alice ali no carro, junto com a Bella, as 2 abraçadas, e a Bella meio que, né, encostada no colo da Alice, assim, a gente já vai trazer que tá tendo uma proximidade delas ali, sem precisar colocar diálogo, sem precisar de nada. E se você pega também na cena do hotel e deixa um pouco mais parecido ali com o filme mesmo, já não ia mudar tanto o sentido de algumas coisas. Porque, afirmando novamente, faz muito sentido ela querer falar com a mãe dela, ela ligar, né, pra mãe dela, deixar uma mensagem na caixa postal, e é isso que vai fazer o link todo. Porque é com essa mensagem que o James vai saber que a mãe da Bella tá fora. Isso que vai motivar ele usar isso, essa falta de contato direto dela com a mãe, porque, né, ela não entrou em contato diretamente com a mãe. Ela deixou uma mensagem na caixa de mensagem pra mãe. Então quer dizer que a mãe dela tem acesso àquela caixa de mensagem, não estando ali. Sabe, a gente tem bastante coisas que a gente vai deduzindo por trás. Parece que o filme dá uma limpada nisso. Não sei, só escolhas que eu não concordaria, assim. E óbvio, gente, é uma adaptação, a gente não precisa seguir as mesmas coisas e etcétera. Só que descaracterizar também eu não acho que é muito caminho. E pra mim, isso é uma coisa que descaracteriza um pouco. Porque na tradução, ainda mais quando é uma tradução de de uma mídia pra outra, né, de um livro pra um filme, no caso, não tem como você fazer tudo igual. A gente já falou isso várias vezes aqui. Tem coisas que funcionam muito bem em livros e não vai funcionar em um audiovisual. Isso acontece com Game of Thrones também, né, por exemplo, as armaduras em Game of Thrones, no livro, são sempre descritas como coloridas. Cada família ali vai ter armaduras específicas de uma cor, né. E na série talvez não funcionasse tão bem, porque eram umas cores muito fortes, assim, né, então visualmente talvez não fosse tão bom, mudaram, é uma coisa mais, entre aspas, "realista". Então tem que ter esse jogo de cintura do que vai funcionar em um e o que vai funcionar no outro. Porém aqui, é descartar coisas, né, a gente poderia ter pegado essa cena, ao invés de: "Não quero fazer essa cena exatamente desse jeito", então faça de alguma outra maneira que funcione melhor no filme e no contexto que você criou, que ainda dialogue com o que tá no livro, que ainda passe a mesma coisa que tá no livro. Não precisa ser exatamente igual para ser fiel ao conteúdo, né. O importante é passar a mesma mensagem, o mesmo sentimento, e acho que isso falta muito aqui. Inclusive eu senti falta da conversa do Jasper com a Bella, inclusive o Jasper no filme, ele no livro ele já some muito, ele aparece tem 2 cenas ali, 2 partes que ele aparece mais, no filme foda-se, ele não vai aparecer muito, os poucos diálogos que ele tem não vão estar ali. Ele é mais um enfeite da cena, praticamente, né, no filme. Ele é o carrapato da Alice. É, Onde ela tá, ele tá. não que seja muito diferente no livro, mas no livro ele ainda tem uma função, No livro sabe. ele é um carrapato que fala, né. Não é nem só que ele não fala no filme. No livro, mesmo quando ele não está falando, ele tem uma influência ali na cena, tipo, ele chega, as pessoas ficam mais calmas, param de brigar, a Bella fica mais tranquila, e não tem isso no filme.
Não tem ele manipulando os sentimentos da Bella, porque isso também mostra que a Bella tem muitos sentimentos o tempo todo. O que a gente tem no filme é o Jasper com uma cara de tipo, ah, tem um pedaço de cocô aqui na minha frente, gente. Pelo amor de Deus, e com o olho arregalado, assim. Com isso, a gente vai passar pro bloco 3, discussão. A discussão hoje vai ser sobre diferenças de visões de futuro. O enfoque maior, claro, na Alias, assim, mas a gente vai trazer alguns aspectos. O primeiro exemplo que a gente tem pra trazer aqui, eu acho que muitos vão conhecer, eu acho que é a vidente mais famosa do mundo, uma das, que é a Raven, né? Eu acho que isso é uma coisa bem geracional, assim. E também porque a gente tem muito acesso a coisas estadunidenses. Sim. Mas, bem, no caso, a Raven, quando ela vai ter visões do futuro, não é algo, tipo, hipotético e etc. Não, ela tem a visão daquilo e às vezes ela tenta mudar o que vai acontecer e ela tenta não chegar àquilo e etc. Mas de alguma forma, sempre acaba chegando, de uma maneira ou outra. É como se ter a visão é o que faz a visão se tornar real. Porque se ela não tivesse tido aquela visão, ela não chegaria àquele momento. Porque é sempre tentando resolver que aquilo acontece. Então é meio que não importa o que ela faça, vai acontecer aquilo. Inclusive porque ela teve a visão. Se ela não tivesse tido a visão, aquele cenário não seria o mesmo e não aconteceria aquilo. É um pouco parecido com a Oráculo de Matrix, né? Tem aquela cena de Matrix aí que a gente falou em algum episódio, eu acho, que aqui na Matrix tem a Oráculo, que ela acaba prevendo o futuro ali às vezes, e ela fala, ai, cuidado com o vaso. E aí ele vai olhar o vaso e derruba o vaso. Ela fala, não se preocupa, né, com o vaso. Só que aí depois ela fala, se eu não tivesse falado do vaso, será que você teria derrubado o vaso? Então são coisas que às vezes a informação do futuro que faz aquele futuro acontecer. Que é mais ou menos o que acontece com Raven. A gente também tem o caso de visão do futuro, assim, em forma de premonição. A gente pode pegar o filme de premonição para falar sobre também, que é tipo, algo aconteceu, era para ter acontecido. Então, sei lá, eu tenho a visão do avião caindo, eu não entro no avião, e tiro algumas pessoas do avião, o avião cai, a gente não morre. Só que de alguma forma isso tem que se cumprir, né? Porque era pra gente estar morto, então a gente vai acabar morrendo para que o futuro esteja no seu status quo natural, sem alguma interferência. A gente também tem o caso das profecias, né? Que de certa forma, é uma visão ali, do futuro, de algo que a se cumprir no futuro. Às vezes as profecias, no caso, elas já são umas coisas meio vagas, né. Às vezes elas vêm mais em formas de elaborações, de sonhos, que não tem uma visão clara do que é ou não, coisa que vai acontecer. A gente pode usar exemplos que acontecem em Harry Potter ou as profecias mesmo de Game of Thrones. Tem várias profecias que os personagens mesmo, cada um pensa que é uma coisa, tem profecia que acontece, tem profecia que não acontece, tem profecia que a pessoa entende tudo errado, tem gente que só é louca e toma, combustível e pega fogo, enfim. E profecia também é meio telefone sem fio, né? Vai passando, cada um entende do jeito que quer, e às vezes até acontece, mas ninguém percebe o que aconteceu porque interpretaram errado. Tem aquela coisa, "Ai, o escolhido vai matar tal coisa que vai salvar o mundo". Mas quem que é esse escolhido? Como que vai acontecer? Tipo, é o que você falou, né, é vago, é uma coisa que deixa aberto, então, tipo, às vezes nem era uma profecia, aconteceu e todo mundo liga aquilo com algo que estava pré-estabelecido, entre aspas, ali, né. Te assusta, Azor Ahai. Por fim, a gente chega na Elis. Bom, explicando um pouco mais sobre a questão sobre visões de futuro da Elis e etc. As visões dela vai depender de ações externas. Por exemplo, finge que você é Elis. E aí você quer viajar nas suas férias. Só que ainda você não decidiu o local exato. Então você não consegue ver aonde você vai passar as suas férias. Porque faltou essa decisão ser tomada para você conseguir enxergar. Aqui no modelo mais básico. As visões da Elis, elas acabam dependendo de decisões sendo tomadas a partir de algumas coisas.
né. Então, por exemplo, ela consegue ver o James na sala de espelho antes mesmo dele saber a informação de que a Bella fazia balé. Porque no caso, o James, ele só pegou o avião ali pra Fênix, né, enquanto o pessoal acha que ele tá indo pra Forks, ele tá indo pra Fênix, só que ela já consegue ver ele lá na sala de espelho. Por quê? Porque ele já tomou a decisão de ir pra Fênix, de ir até a casa da mãe da Bella, porque ele sabe que a mãe da Bella mora lá, e lá vai ser o lugar que ele vai encontrar informações sobre a escola de balé dela, né, sobre as aulas de balé. Então, essa escolha dele de falar: "Vou para a Fênix", foi o que já ligou a chavinha da possibilidade de futuro para eles conseguirem enxergar possibilidade dele parar naquela sala de balé, né. Então, meio que vai ligando por chavinhas as coisas, né. Então, precisam de que algumas decisões sejam tomadas para que a coisa surta efeito, assim. Inclusive o telefonema vem um pouco depois que ela teve a visão, que é um pouco depois que ele toma essa decisão, né. Então antes disso não teria como ela ter essa visão, né, teria que ter essa tomada de decisão dele pra que isso fosse possível. Só resumindo aqui um pouquinho. E de alguma forma parece que a preocupação da Bella em saber da visão da Elis num lugar próximo à casa dela, fez com que ela ligasse pra mãe. E o que vai, tipo, desencadear mais coisas, porque isso que vai dar mais peças pra concretizar ainda mais a visão da Elis. É, porque se ele tomou a decisão e fosse, mas não tivesse gerado essa preocupação, talvez a Bella não tivesse mandado mensagem, e talvez a abordagem que ele tivesse que fazer fosse totalmente outra. Talvez ele nem encontrasse eles ali, mas isso puxou pra que concretizasse isso. E eu acho essa construção de coisa de visão do futuro e etcétera, que a Stephenie Meyer faz, eu acho muito boa. A gente tem ela um pouco mais explicada e detalhada na versão em que a gente vê o primeiro livro pela visão do Edward, que é o Sol da Meia-Noite. E assim, eu acho uma viagem muito louca, muito boa, e eu acho um poder muito ok, da forma como ela constrói, porque as coisas não são completamente definitivas. Ela vê as coisas e ela sabe mais ou menos a possibilidade daquilo acontecer ou não, e que ela parece que vê com mais nitidez cada situação, sabe. Bom, então gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Queria agradecer quem chegou agora. Se você chegou agora, tem bastante episódio pra você ver, já tá meio perdido. E agradecer quem tá com a gente até aqui. E lembrando que, assim, estamos tentando, mas normalmente temos episódios todas as terça-feiras, e no próximo episódio iremos revisitar o capítulo 21, Telefonema. Então, pra você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like antes de viajar com os amigos e siga o nosso podcast nas plataformas de áudio digital, no YouTube, no Instagram, entre outros, com @Revisitando Fortes. Se puder nos apoiar financeiramente, temos o nosso Catarse. Gente, por favor, ajuda. Estamos também com o e-mail revisitandofórix@gmail.com para você nos contar o que acharam desse episódio, se já tiveram problema com alguém obcecado por vocês. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando o nosso podcast para aquelas pessoas que amam ou odeiam o Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de pessoas que adoram ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenham gostado do episódio e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Créditos: apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesudo. Arte: Vila Pazini. Sem cigarro do capeta. Enchendo o saco. Tá. Inferno. Morte às cigarras. Viva os cigarros. Vai que machista. Sim.